Olá, eu sou o pastor Edson Pires, da Igreja Manancial de Vida. E esse é o nosso canal Tudo sobre Guerra Espiritual. Você pode assistir mais ministrações sobre guerra espiritual neste canal Tudo sobre Guerra Espiritual. Também acompanhar o meu Face Edson Pires e também no Instagram Pires10. Hoje eu vou ministrar para vocês sobre os termos bíblicos usados para os anjos. Você conhece esses termos? Você sabe como são chamados alguns anjos na Bíblia? Pois é, essa ministração ela faz parte do nosso curso online Anjos e Demônios. Quem são eles? Neste curso, nós vamos contextualizar o assunto, você vai ter videoaulas, não tem avaliação no final, duração de apenas 10 dias. Você participa conforme o seu tempo e no final recebe um lindo certificado, tá bom? Você pode fazer a sua inscrição a qualquer momento neste curso pelo DDD 98 98612 0701 ou DDD 98 983 31 57 71. Faça esse curso Anjos e Demônios. Também temos o curso online Autoridade do Crente na Guerra Espiritual. Talvez você já tenha um certo tempo na crença, já tenha um certo tempo na igreja, porém ainda não venceu as suas guerras espirituais. A inscrição para esse curso está aberto. Estamos com uma nova turma. A primeira turma foi um sucesso, tá bom? Videoconferência, certificado de participação, não tem atividade para casa, não tem avaliação final. Durante 10 dias você vai conhecer sobre a autoridade do crente na guerra espiritual. Faça a sua inscrição agora ou a qualquer momento, tá bom? DDD 98 986120701 ou DDD 98 983 31 57 71, como está aqui o número para vocês, tá bom? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe o seu like. A Bíblia menciona os anjos 283 vezes, sendo 108 no Antigo Testamento e 175 no Novo Testamento. Os termos usados para os anjos geralmente indicam sua atribuição ou função. Então vamos ver os nomes que são dados a esses anjos, os termos, conforme a sua atribuição, conforme a sua função. Eles são conhecidos na Bíblia como seres celestiais, como a gente vê aqui na imagem, né? Esses seres celestiais, que são os anjos. Em Lucas 2, versículo 13 e 14, diz assim: E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Essa passagem aqui é aquela passagem em que os anjos anunciam aos pastores o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto relata aqui que há um exército celestial, né, louvando a Deus. Então, os anjos também são conhecidos como seres celestiais na Bíblia. A Bíblia também chama os anjos de mensageiros, como a gente vê aqui na imagem. Em Lucas, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz: Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Então, o anjo Gabriel veio trazer uma mensagem para Zacarias, que ele ia ser pai. Então, os anjos também têm essa função de mensageiros do Senhor. Eles também são tratados como espíritos celestiais, não é? Como a gente vê aqui na imagem.
né, um anjo consolando o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores, olha só que interessante, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, eles são seres espirituais, ministradores, que foram enviados para servir a nós que iremos herdar a salvação. São também conhecidos como santos. Em Salmos 89, do 5 ao 8, diz assim: e os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, a tua fidelidade também na congregação dos santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na assembleia dos santos e para ser reverenciado por todos que o cercam. O Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Então Deus fala que os anjos são santos, né? Na congregação dos santos, quer dizer, na congregação dos anjos, eles também são conhecidos como vigias. Vamos ver? Aqui a gente vê a imagem de um anjo guardando ali Daniel, impedindo que o Daniel seja devorado pelos leões. Vamos ver? Em Daniel 4, 13 e 17, define os anjos como supervisores e agentes de serviço de Deus nos assuntos do mundo. São classes de anjos que tomam decisões e executam os mandamentos de Deus na terra. Em Daniel 4,13 diz: estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eis que um vigia, um santo, descia do céu. Então, Daniel ele teve uma visão de um anjo descendo no céu, a quem ele chama de vigia, ele chama de santo. Lá no versículo 17, Daniel 4:17, ele continua ainda trazendo alguma referência sobre esse tipo de anjo. Esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, até ao mais humilde dos homens, constitui sobre ele. Então aqui mais uma vez, nesse texto, Daniel chama os anjos de vigias, ministros de louvor. Assim também os anjos são conhecidos nessa função. A gente vê aqui a imagem ilustrativa dos anjos trocando as trombetas e louvando ao Senhor, não é? Salmo 148, versículo 2 diz: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos de anjos, né? Então os anjos, eles ministram louvor ao Senhor. Que coisa linda, que maravilha. Eles também são conhecidos como estrelas. Vamos ver? Estrelas é o termo simbólico usado para os anjos, sugerindo que a sua habitação é os céus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, diz: o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Aqui o texto de Apocalipse compara os anjos à estrela, né? Tem essa simbologia das estrelas. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, continua essa comparação. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar luz, para que, quando ela a luz, lhe tragasse o filho.
Essa parte das estrelas que o texto fala está relacionado aos anjos. Uma terça parte dos anjos que foram lançados sobre a terra. Também são conhecidos como labaredas de fogo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 7 diz assim: E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo. Bom, a Bíblia também fala que esses anjos, eles têm poder. São principados, poderes, tronos, dominações e autoridades. Poderes atribuídos a esses anjos poderosos. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, os anjos, os principados, né? Existem anjos que são príncipes, existem anjos que são poderosos dentro da hierarquia, né? Nos anjos tem a hierarquia, a gente vai tratar disso nos próximos vídeos. São autoridades, são anjos poderosíssimos. E o texto fala que Deus criou tanto o que é visível quanto o que é invisível, relacionando aos seres espirituais, né? De qualquer denominação, anjos que são principados, anjos que são potestades, tudo foi criado por ele e para ele. A Bíblia também fala de hortes. O que são hortes? Vamos ver aqui pela imagem, já dá para a gente ter uma ideia do que são hortes. Se estende a toda a formação do exército celestial de Deus. Uma força militar que luta as batalhas e cumprem a vontade de Deus. Vamos ao texto? Hebreus 12, 22 diz: Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Então, hostes celestiais são um exército, uma força militar de anjos preparados para as guerras espirituais a nosso favor, a favor daqueles que serão salvos, aqueles anjos poderosos, guerreiros que guerreiam a guerra do Senhor. Pois bem, esses foram os termos bíblicos usados para anjos, mas é claro, tem muito mais outros termos que são usados na Bíblia. Eu só separei alguns aqui, tá bom? Então, espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo sobre anjos. Tchau, que Deus te abençoe.